Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando aqui pela Escola do Conhecimento, pela Associação Teológica Casom. Hoje nós vamos começar uma matéria, uma aula, uma disciplina sobre a lei e a graça. Vamos falar um pouco então. Nós estamos vivendo hoje a graça. O que é a graça? O que é a lei de Moisés? Nós devemos guardar a lei de Moisés? O que nós devemos guardar da lei ou não? Como que funciona isso? Tá ok? Então, a nossa disciplina vai ser sobre isso, tá bom? A gente vai aqui seguindo uma ordem aqui da nossa apostila para a gente fazer a coisa bem com uma introdução, ali com um início, um desenvolvimento, um fim, uma conclusão, ok? Vamos com calma isso. Vou fazer talvez 3, 4 vídeos, em torno de 1h30 mais ou menos, para a gente não alongar muito, mas também para não ficar, né? Porque é um estudo, gente. Então, com calma aí, tira um tempo tranquilo, pega a sua Bíblia, caderno de anotações. Vamos devagar, vamos aos poucos, para a gente poder entender o que é a lei de Moisés, o que é graça, o que isso quer dizer, né? Vamos lá então? Deus nos abençoe, Deus abençoe você também. Vamos lá. A lei e a graça. Uma introdução. João capítulo 1, verso 17, está escrito: porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Evangelho de João capítulo 1, verso 17. Definindo os termos lei e graça. No Antigo Testamento, o termo lei é encontrado com sentido de revelação da vontade de Deus e se referindo ao Pentateuco. No Novo Testamento, os mesmos usos da palavra lei estão presentes, enfatizando uma administração da obra redentora anterior à vinda de Cristo. Ora, se referindo à lei cerimonial que tipificava a própria obra de Cristo, sendo por isso suplantada na consumação da obra vicária. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, em Josué 1,7, livro de Josué, capítulo 1, quando o Senhor chama Josué, olha aí para você ver, no verso 7, está escrito assim. Olha o que está escrito. Deus dizendo, falando para Josué, ele vai substituir Moisés. Olha aqui para você ver, eu voltando um pouquinho antes, né? Deus falando para a chamada de Josué, olha aí, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, pois então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui nós temos o livro da lei de Moisés, o livro contendo
os mandamentos que Deus deu para Moisés, depois que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Moisés subiu no Monte Horebe, né? E ali Moisés por 2 vezes subiu no monte e ficou lá 40 dias. E o Senhor deu para ele os 10 mandamentos, além também de ordenanças, preceitos, né, regras para o convívio social, cerimonial e, é claro, civil do povo de Israel. Então ali tem, a lei de Moisés tem pelo menos 613 leis que engloba, né, os 10 mandamentos e mais leis que se referem às cerimônias e também à sociedade civil ali, né, de Israel. Tá ok? Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver então que a lei de Moisés, no Novo Testamento, os mesmos usos da palavra lei estão presentes, enfatizando uma administração da obra anterior à vinda de Cristo. Mateus capítulo 11, verso 13, Atos 25, verso 8, ora se referindo à lei cerimonial, que tipificava a própria obra de Cristo, sendo por isso suplantada na consumação da obra vicária. Então, se nós olharmos aqui em Mateus 11, 13, Mateus 11, 13, olha para você ver, Mateus capítulo 11, verso 13. Nós vamos ter lá escrito: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Tá vendo? Então, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se nós olharmos também deixa eu ver aqui, Lucas, capítulo... Vamos ver Lucas aqui se eu tenho... Lucas 16, se vai falar alguma coisa. Vamos ver aqui. Lucas 16, no verso 14, em diante está escrito assim: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então olha aqui, ó, a lei e os profetas duraram até João. Assim, nesses 2 versículos, e existem outros também, mas você vai entender o que nós estamos querendo mostrar. Que a lei, ela é dada antes da graça, sim, da manifestação plena da graça. Mas nós vamos ver, daqui a pouco, que até a lei mesmo, que fazia parte, fez parte do plano de salvação, e que veio antes da manifestação da graça, porque a graça se manifestou por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos definir daqui a pouco o que é graça. Nós vamos ver também mais um pouquinho ainda, entender mais um pouquinho o que é essa lei. Vou ler mais um texto aqui. Mas no fundo, o plano de salvação, mesmo que esteja ali a lei e a graça, tudo é graça de Deus. Tudo é bondade, é misericórdia do Senhor. Se nós olharmos também agora, prestarmos atenção no que foi lido, o Senhor Jesus está dizendo que a lei e os profetas vigoraram até João o Batista, que veio um pouquinho antes de Cristo, né? Depois de João Batista, o Senhor Jesus assume a pregação do Evangelho, assume, né,
o que lhe cabia a respeito, o que lhe dizia a respeito. Então você vai ver, Jesus está dizendo, a lei chega até João, o próprio Senhor Jesus viveu debaixo da lei, mas ele está estabelecendo, está trazendo a graça. Olha bem para você ver, em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Ele está querendo dizer, essa palavra aio significa pedagogo, tutor, guia. A lei nos serviu de guia, de um tutor, um condutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo desse tutor. Olha bem, quando Paulo escreve aos Gálatas, né, Paulo está na carta exortando os irmãos da Galácia, as igrejas na região da Galácia, porque eles tinham entregue, né, a sua vida a Cristo, estavam vivendo pela fé em Cristo, mas como tinha muitos judaizantes por aquela região, eles começaram a ficar confusos. Alguns judeus se converteram, mas achavam que também deveriam guardar a lei de Moisés. Alguns aceitaram a graça, a fé em Cristo, mas também acharam que deveriam guardar a lei de Moisés. Aí Paulo está escrevendo aos Gálatas para explicar para eles que agora eles não precisam mais guardar a lei de Moisés, que eles estão debaixo da graça agora. E nesse verso que eu li para vocês, a gente vai ainda aprofundar um pouco mais, pode ficar tranquilo. A gente está bem devagar aqui, dando a introdução. Paulo está dizendo que a lei serviu de condutor, nos guiou e entregou a Cristo, até Cristo, para que pela fé no Cristo, em Cristo, nós fôssemos justificados. Quer dizer, quem vai fazer a justificação nossa diante de Deus é Cristo, é Jesus. Não é a observância da lei, não é a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés foi muito boa. Boa para quê? Boa para mostrar os pecados, boa para poder nos conduzir até Cristo. Imagina bem para você ver, você pega, você vai com a sua esposa até o médico para fazer uma cirurgia, por exemplo. Fazer uma consulta e uma cirurgia. Um exemplo. A sua esposa vai com você, ela te conduz, ela vai dirigir no carro e tal, e ela te conduz até o médico. Chegou ali, ela para e entrega você para o médico. Agora, quem vai completar a obra é o médico lá. Quem vai fazer a obra é o médico, mas ela serviu para te conduzir até o consultório depois, né? Quem vai dar sequência vai ser o médico. Então, Cristo, a lei de Moisés nos conduziu. Serviu de guia, de aio, uma palavra, uma expressão, né? Que a gente às vezes fica meio assim pensando, mas é uma expressão grega, né? Nos serviu de guia, de pedagogo. Né? O pedagogo é tipo um professor, né? Alguém que instrui o outro, alguém que guia o outro. Então nos serviu de guia até Cristo. Mas a justificação ela é feita por meio da obra salvífica de Cristo. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Então nós temos aqui, olha bem, ó. Ora, se referindo à lei da consumação da obra vicária. Ora, vou repetir aqui, ó. Ora, se referindo à lei cerimonial que tipificava a própria obra de Cristo, sendo por isso suplantada na consumação da obra vicária. É o que nós lemos agora, Gálatas 3:24.
Por sua vez, graça é definida como a bondade de Deus aplicados imerecidamente ao homem. Textos como Gênesis 6:8, 1 Coríntios 15:10, Efésios 2:8 ilustram o conceito bíblico de graça. Então, por exemplo, quando a gente lê 1 Coríntios 15:10, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo escreve assim, à igreja de Corinto, no verso 9: Pois eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Se nós olharmos agora aqui para Efésios, capítulo 2 de Efésios, olha para você ver. No capítulo 2 de Efésios, no verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, olha bem, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A graça, o que é graça? Graça é um presente de Deus. A graça, no caso aqui, salvadora, né, Deus, por meio de Cristo, nos salvou. Então, ele é um presente de Deus para nós. Por quê? Porque eu não tinha condição de me salvar. Nem você tem condição de se salvar. O Salmo 49 diz que a salvação do homem é caríssima. O Salmo 49 diz que a salvação do homem é caríssima e não tem condição do homem se salvar. Olha para você ver. Se nós olharmos lá no Salmo 49, só para você, para a gente entender, né? Olha aqui para você ver. Salmo 49, o salmista vai dizer que a salvação, ela não tem como o homem se salvar por si só. Olha aqui para você ver. Salmo 49. Verso 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão. Olha bem, ó. Remir pode pagar o resgate, salvar o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Então, a redenção é caríssima. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. A salvação é caríssima. Se nós olharmos também para o Novo Testamento, se nós olharmos aqui, olha aí, para o livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, nós vamos observar o que Jesus fez por nós. O que o Senhor Jesus fez? Olha aí, ó. Olha o que o Senhor Jesus fez por nós. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Então Jesus riscou a cédula que era contrária contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. A dívida do homem, se ele quisesse pagar o pecado dele, não tem condição, não tem condições. Olha para você ver, em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, também está escrito assim, olha aí, ó, em Romanos, só para a gente poder entender, Romanos capítulo 6, verso 23, olha o que está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, mas o presente de Deus, ó, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Ó? O salário do pecado é a morte. A recompensa de um homem, do pecado de um homem, é a morte. A palavra morte ali significa a separação eterna de Deus. Então a recompensa do pecado, o que é o salário? Ó, a pessoa trabalha, chega no final, recebe um salário. Final de semana, final do mês, recebe um salário por aquilo que ele fez, por aquilo que ele trabalhou. Ali está dizendo que é o salário do pecado. Quer dizer, a recompensa do pecado. Então quando a pessoa morrer fisicamente, a recompensa que ela vai ter vai ser a morte eterna, a separação eterna de Deus. É isso que significa a morte ali. Por isso que na contrapartida está dizendo, ó, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então morte ali é morte eterna. Está em contraste com vida eterna no mesmo versículo. O salário do pecado é a morte, quer dizer, a morte eterna. Quer dizer, é ficar separado eternamente de Deus. A pessoa vai estar consciente, a alma dela, o espírito consciente depois da morte física e sendo atormentado por toda a eternidade. Então é terrível morrer fisicamente e ficar separado de Deus. É terrível, é um tormento que não tem fim mais. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha bem, ó, a salvação não é pelas obras que eu faço. Eu sou muito bonzinho, então a minha bondade garante a minha salvação. Não, 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 não. Não, não, não. Se você ler, por exemplo, a história de Cornélio, uma história de Cornélio no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver que Cornélio era um homem justo, temente a Deus, muito piedoso e que dava esmolas. Isso está relatado em Atos, no capítulo 10. Só para fazer uma introdução para você ver aqui, olha aí, ó. Em Atos dos Apóstolos, Atos. Olha para você ver, para você só depois você ler com calma, para você entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Olha, eu não vou ler o texto inteiro, mas só para você depois ler com calma aí. Ó. Atos 10, ó. Atos 10, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a tua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, olha bem, ó, esse homem chamado Cornélio era um homem temente a Deus, piedoso, que dava muitas esmolas. Esse homem, na hora da oração, na hora nona, né, isto é, 3 horas da tarde, porque eles tinham o costume de dividir o dia tinha hora primeira, hora segunda, hora terceira, hora quarta, hora quinta, hora sexta. Então, até a hora duodécima, que é a hora 12. Mas como que era dividido? Ó? 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 7 horas da manhã é a primeira hora. 8 horas da manhã é a segunda hora. 9 horas da manhã é a terceira hora. 10 horas da manhã, quarta hora. 11 horas da manhã, quinta hora. Meio-dia, sexta hora. Então, se ele está falando nona hora, que horas que era que esse homem estava orando? Faz a conta aí para você ver. 3 horas da tarde. Esse homem estava orando na nona hora, às 3 horas da tarde. E ele teve uma visão de um anjo que apareceu para ele. E o anjo falou para ele, Cornélio. Olha o que o anjo falou para ele, Cornélio. Ele falou, ele ficou assustado. E o anjo falou, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Mas olha bem o que ele falou. Agora você vai enviar homens até Jope. Lá você vai encontrar um homem chamado Simão Pedro, que por coincidência também está na casa de um rapaz chamado Simão. Simão Pedro, quer dizer, o apóstolo Pedro, vai falar para você, Cornélio, o que você tem que fazer. Olha bem então o que acontece. E eu vou resumir aqui. E você vai ler ali, você vai ver que Pedro tem uma visão lá, porque Pedro é judeu, os judeus não entram na casa de homem gentio. No caso, Cornélio é um homem que não é israelita, é de outra nação, é considerado um gentio. E os judeus não entram na casa de gentios. Isso faz parte da tradição da lei de Moisés também, e da tradição deles lá, dos judeus. Então, o Pedro tem uma visão de um lençol, ele está meio-dia, lá tem uma visão de um lençol que desce 3 vezes para ele, cheio de animais, né, pelos quais os judeus não comem, e ele escuta uma voz, Pedro, levanta, mata e come. Pedro fala, não, não posso fazer isso, isso é imundo. Mas a voz fala para ele, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Ele não entende a visão, Mas depois, então, no outro dia lá, que aqueles homens de Cornélio chegam, né, na hora que Pedro está tendo a visão, no outro dia, né, Pedro está tendo a visão, meio-dia do outro dia. Quando Pedro termina ali aquela visão, meio-dia, Pedro está tendo aquela visão, Pedro fica pensando, o que será essa visão? Ele não consegue entender. Aí o Espírito Santo fala para Pedro assim, tem 3 homens procurando você aí, foi eu que os enviei, vá com eles. Bom, Pedro na verdade vai só no outro dia ainda, com aqueles homens que foram enviados por Cornélio. E Pedro vai para a casa de Cornélio. Lembra bem, Pedro teve uma visão do lençol, mas não entende a visão. Mas ele foi para a casa de Cornélio. E Pedro levou com ele 6 testemunhas. Pedro levou 6 homens, também que eram tradicionais, que obedeciam à lei de Moisés. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, estava lá a família de Cornélio toda reunida, os parentes, todo mundo lá. E Pedro falou para Cornélio, olha, você bem sabe que não é lícito a um homem judeu entrar na casa de um gentio. Aí, olha o que Pedro fala agora, ó. Mas Deus mostrou-me para não considerar imundo aquilo que ele purificou. Então Pedro ali agora tem uma interpretação daquela visão que ele teve, que ele não entendeu na hora, mas agora ele tem a interpretação. E lembrar também você que quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio quis adorar Pedro. Lembra aí para você ver, depois você lê. Pedro falou para ele, levanta, ó, eu sou homem igual a você mesmo. Tem tanta gente adorando ídolos, pessoas por aí, né? Uma coisa que não agrada a Deus, né? Bom, continuando aqui. E Pedro, então, falou para Cornélio, o que você quer de mim? E Cornélio contou para Pedro a visão que ele teve do anjo, e que o anjo pediu que Cornélio, então, que ele, Cornélio, trouxesse Pedro para a casa dele. E Pedro tinha algumas coisas para dizer. Então,
Cornélio falou para Pedro, o que você tem para me falar? O que você tem para me falar? Sabe o que Pedro vai falar? Pedro vai falar do Evangelho. Pedro vai pregar e falar que a salvação só vem por meio de Jesus. Que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, e quem nele crê vai estar salvo. O que a Bíblia fala? Pedro, então, começa a pregar o Evangelho para Cornélio e para todo mundo que está presente. Começa a falar que a salvação só é conquistada pela fé em Jesus que morreu e ressuscitou por nós, que pagou o preço por nós. Que a salvação não é pelas obras, não é porque você é bonzinho, Cornélio, você faz caridade. Não, não é por isso. A salvação é pela fé em Cristo. É como se ele estivesse falando assim, Cristo pagou a dívida nossa, que era altíssima, que era caríssima. Ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Nenhum homem tem condição de se salvar. A redenção é cara demais. Para o homem se salvar, ele teria que ficar eternamente separado de Deus por causa do pecado dele. Pois o salário do pecado é a separação eterna de Deus, é a morte eterna. Mas o dom gratuito, o presente, é Cristo. A salvação é por meio de Cristo. É Ele que nos justifica. É Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então Pedro vai pregando para ele. E a Bíblia fala que caiu o poder do Espírito Santo sobre todos e começaram a falar em outras línguas. Aí o que aconteceu? Os irmãos que estavam junto com Pedro ali, que eram da circuncisão, que eram judeus, que seguiam a lei de Moisés também, ficaram, que não entravam na casa de gentios, ficaram assim assustados e admirados, porque o Espírito Santo, como tinha sido dado para eles também no Pentecoste, em Atos capítulo 2, também agora foi derramado sobre os gentios, pois eles ouviram eles também falar em outras línguas. O que aconteceu? Aí Pedro falou assim, como podemos recusar o batismo nas águas a estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Aí eles foram batizados nas águas. Tá entendendo? A família de Cornélio e os parentes. Aí Pedro foi embora. Pedro despediu de Cornélio e foi embora. Quando Pedro chega lá, né, os discípulos estão reunidos e questionam, por que você entrou na casa de um homem gentio? Por que você entrou na casa de um homem gentio se isso é contra a nossa tradição? Depois você lê lá em Atos capítulo 11. Sabe o que Pedro faz? Pedro vai contar para os irmãos o que aconteceu. Por que ele foi na casa de Cornélio? E ele começa a explicar, olha, eu fui na casa de Cornélio porque Cornélio mandou me chamar, porque ele teve uma visão de um anjo lá e tal, e eu fui lá. Olha bem, olha bem a explicação que Pedro está dando sobre o que ele foi fazer na casa de Cornélio. Olha aí para você ver agora. Em Atos capítulo 11. Olha para você ver, ó. Atos 11. Pedro explicando. Olha aí, Atos 11, verso 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. E o que eles diziam? Dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento do sentido numa visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, dizendo, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. E aquele homem, Pedro falando, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havíamos crido no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então você vê o detalhe aqui, ó. Pedro disse que Cornélio, ó, ele foi lá para dizer palavras com que Cornélio fosse salvo, ó. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Você que está me acompanhando nesse vídeo, você consegue entender essa passagem de Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11? Leia com calma para você perceber que Cornélio era um homem muito piedoso, um homem que dava esmolas, um homem que fazia orações, mas não era salvo. Então a salvação não é porque eu sou bonzinho, não. As boas obras, conforme eu li em Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, as boas obras foram feitas para que nós andássemos nelas. Mas a boa obra não me salva. Então, ó, eu não faço, não pratico boas obras para para ser salvo, mas eu pratico as boas obras porque eu já sou salvo. Porque o cristão verdadeiro deve praticar as boas obras, deve andar nas boas obras. Tá entendendo? Porque como pode dizer que eu sou um cristão, que eu creio em Jesus, mas eu xingo, eu falo mal das pessoas, eu não ajudo, eu sou fofoqueiro, eu não trabalho, sou preguiçoso, eu não dou um bom testemunho. Então, não condiz. As minhas práticas não condiz com o que eu digo. Então, se eu falo que eu sou um homem de Deus, que eu sou um cristão, que eu sou salvo, então agora as boas obras fazem parte do meu viver, do meu andar. Então, eu pratico as boas obras porque eu fui salvo em Cristo, por Cristo, pela fé no que Ele fez por mim. Ele me justifica diante de Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Você está entendendo? Foi Ele que morreu na cruz por nós, que pagou o preço do pecado da humanidade. Lembrar você, o pecado entrou na humanidade por meio de um homem, Adão. E o que é o pecado? O pecado fez com que Adão fosse expulso do jardim. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado significa que o homem morreu espiritualmente para Deus, perdeu a comunhão com Deus. O homem está separado de Deus. Então Adão viveu uma vida na terra física, depois que ele pecou, separado de Deus, morto espiritualmente. E todos os teus descendentes, eu e você, somos descendentes de Adão e Eva, nascemos fisicamente separados de Deus, mortos espiritualmente. Você entende? Então o que acontece? Jesus veio pagar a dívida que entrou por meio de Adão. Jesus veio pagar a conta. O inocente, Jesus nasceu inocente, sem pecado. Então, olha bem, ó, Adão e seus descendentes pecaram. Quando nosso pai teve um relacionamento com a mãe, nascia uma criança herdando o pecado do pai e da mãe, que herdou do seu pai, que herdou do seu avô, bisavô, e que nós trouxemos de Adão, que é a separação de Deus, mortos espiritualmente. Paulo explica isso em Efésios, no capítulo 2, que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Olha para você ver Paulo explicando essa questão. Em Efésios, no capítulo 2, Paulo explica, olha aí para você ver. No capítulo 2 de Efésios,
e vos vivificou. Quer dizer, Jesus deu vida, a palavra vivificou, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Tá vendo? A gente estava morto nas ofensas e pecados, mas ele nos deu vida. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós estávamos mortos nos nossos pecados, separados de Deus. E Jesus nos deu vida novamente. Jesus morreu por nós. Olha bem, ó, o pecado entrou por um homem, mas a salvação também entrou por um homem. Adão, né, lá no Gênesis, no capítulo 2, verso 17, o Senhor havia dito para ele assim, ó, você pode comer de todo fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque no dia em que você comer, certamente morrereis. O que aconteceu? Você já conhece a história. A Eva comeu, ele comeu, mas eles não morreram fisicamente. Você vê lá, a história continua. Eles continuam vivendo fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Ficaram mortos nos delitos e pecados, separados de Deus, tanto é que foi expulso do jardim. E você lê o profeta Isaías, capítulo 59, ele fala que os pecados do homem, né, que Deus não está com o ouvido tapado, nem com o braço encolhido para não nos ouvir, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado separa o homem de Deus. O homem fica morto espiritualmente. Ele está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E como que resolve isso? Então, um homem não tem condição de resolver por si só. Não tem condição. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, olha o que está escrito. Romanos 3. Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tá vendo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que Romanos 3, 23 está dizendo? Todo mundo pecou. Destituídos, que significa separados, afastados estão da glória de Deus, da presença de Deus. O pecado pegou todo mundo, mas estamos afastados da presença de Deus. Mas ele fala, mas são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu de uma mulher, mas ele nasceu pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus não nasceu do relacionamento sexual entre José e Maria. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então Jesus nasceu sem pecado. Ele nasceu inocente. Ele é um homem que não tem o pecado que todos os outros homens têm quando nasce. Mas por que Deus está fazendo isso? Deus está fazendo isso por graça e misericórdia para poder abençoar a nossa vida e salvar a humanidade da recompensa, do salário do pecado, que é a morte eterna. É um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus. Você consegue entender isso? Então Jesus inocente, olha bem. Ó, quando Adão pecou,
Adão não morreu imediatamente, fisicamente, ele não morreu imediatamente, não. Mas ele morreu espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus. Agora, a morte física entrou em Adão anos depois. E a morte física passou para todos os homens. Por isso que tem a morte física. Mas Jesus não podia morrer fisicamente. Por quê? Porque ele não tinha pecado, ele não estava morto espiritualmente. Então Jesus não podia morrer fisicamente. Você consegue entender isso? Mas então por que Jesus morreu fisicamente? Porque ele era inocente, ele assumiu o lugar de Adão. Isto é, ele assume o lugar do homem. Adão representa toda a humanidade. O pecado de Adão estendeu a toda a humanidade. Agora, Jesus vem, assume o pecado de Adão. Ele carrega a dívida do homem, a punição do homem. O castigo que era para cair sobre o homem, castigo eterno, caiu sobre Jesus. Ele foi feito propiciação em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus. Por isso que nós ficamos em paz, ficamos livres agora. Então Jesus morre fisicamente porque ele assumiu a condição do homem Adão de pecado. Você entende isso? Por isso que ele morreu fisicamente. Por isso que a gente fala que Jesus pagou a dívida. Jesus riscou o escrito de dívida que era contrária a nós e cravou na cruz. Ele cravou a dívida na cruz. Por isso que na hora de morrer ele fala assim, ó, uma das últimas palavras dele é está consumado. Que na palavra grega é tetelestai, está consumado, está feito, está pago. Você consegue entender isso? Então Jesus ele faz isso por graça e misericórdia. A salvação não é pelas obras que eu faço, mas é pela fé no que Cristo fez por mim. Como eu me identifico com Ele. Ele se identifica comigo nos meus pecados e eu me identifico com Ele na salvação, na morte e ressurreição. Tanto é que o batismo nas águas significa, né? Morreu e ressuscitou para viver uma nova vida. Então, meu querido, isso é graça. Isso é graça. É um favor imerecido. Eu não mereço. Você não merecia. Ninguém merecia. Ele fez isso por amor. Por isso que a Bíblia fala assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue entender, né? Vamos continuar. A lei é o padrão divino pelo qual devemos pautar nosso procedimento. É a medida pela qual podemos dizer se temos faltado quanto às exigências de Deus. A lei dos 10 mandamentos é a expressão do caráter e da vontade de Deus em termos humanos. A graça, favor imerecido ou dádiva, a que se não faz jus, é a fonte de nossa salvação. É a aceitação do homem por parte de Deus. A graça antecede o advento de Jesus. De acordo com o ensinamento da palavra de Deus, a graça antecede o advento de Jesus. 2 Timóteo 1,9. Vamos ver lá, 2 Timóteo. Vamos ver a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Está escrito, vou ler um pouquinho antes aqui, no verso 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, o que nós estamos observando aqui? Que, quando a gente fala assim, eu falei no início aqui, mas para você entender melhor, quando a gente fala assim, a lei e a graça, né, dá a impressão que a graça está separada da lei, assim, e de fato está mesmo. Só que aqui nessa carta, no que nós lemos aqui, que o que Deus fez por nós, desde o Gênesis, já é graça, tudo é graça de Deus. A salvação do homem, né? Mesmo Deus trazendo a lei que nos conduziu até Cristo, a própria lei faz parte do plano de salvação. E o plano de salvação, de forma geral, é graça de Deus. Lembra o que Jesus falou para Zaqueu? Jesus falou para Zaqueu, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Então, de uma certa forma, a lei de Moisés também, de uma certa forma, faz parte da graça. Mas a graça propriamente dita se manifestou na pessoa do Senhor Jesus, com a sua vida, morte e ressurreição. Mas de forma geral, tudo é graça de Deus. Porque era para Deus largar o homem, virar as costas para o homem e falar, olha, vou fazer novas pessoas, vou largar vocês aí e tal. Mas Deus não virou as costas para nós. Ele proveu um meio de salvação. Né? Deus é maravilhoso, Deus é lindo, glorioso. Tudo, gente, é graça de Deus. Ó. Presta atenção para você ver. Quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva no jardim. Maravilha, gostoso, maravilhoso. E o homem pecou contra Deus, o homem desobedeceu. O homem deu lugar ao pecado. A desobediência significa ali que o homem não quis saber de Deus. Ele quis fazer as coisas do seu jeito. Você entende? Deus deu livre-arbítrio para o homem, liberdade para o homem escolher. Aí alguém poderia falar, mas Deus sabia que Adão ia cair lá, então por que Deus permitiu? Então, presta bem atenção, olha bem, ó. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Deus tem liberdade, livre-arbítrio. E Deus criou o homem, além de outras coisas, criou o homem com liberdade, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Se Deus coloca ali no jardim só as árvores, que os frutos são joia, legal, o homem não tem liberdade, gente. Não é liberdade. Por quê? Porque tudo está dentro do controle de Deus, não tem nada. Tudo que está ali é da vontade de Deus já. Não sei se você consegue entender, isso não seria liberdade. Quando Deus então coloca uma árvore, permite uma árvore ali perigosa, mas ele avisa o homem que aquilo é perigoso, que se comer vai dar problema, então agora sim o homem está sendo provado na sua liberdade. Se ele resolve obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, ou ele vai fazer a coisa do seu jeito, achar que Deus não está com tanta razão assim. Só que tem consequências. O que o homem faz? O homem decide errado. Imagina bem que você está na sua casa, você mulher aí, ó, está na sua casa, você tem uma criança lá. Você tem lá um bebê lá de 1 ano, mais ou menos. Você está sozinha. Você precisa fazer uma comida, lavar louça. Aí você deixa a criança na sala. E da cozinha você consegue enxergar a criança. Você fechou a porta da sala, né, com almofadas e jogou muitos brinquedos que não tem nenhum perigo para a criança brincar. Então, olha bem, a criança está ali brincando com um brinquedo, jogando outro brinquedo e tal. Todos os brinquedos não tem problema nenhum. Ela está dentro do seu controle como mãe. Você controla aquela criança. Na verdade, você domina ela, é como se fosse um robozinho.
Agora, se tivesse um brinquedo perigoso lá e ela tivesse consciência, né? Você falasse para ela, não mexe naquele brinquedo não, porque aquilo lá é perigoso. Bom, aí você está caindo num risco da desobediência, dela não aceitar a sua palavra e fazer a coisa errada. Só que tem consequências também por ela tomar a decisão errada. Você entende? E isso sim é liberdade. Então Deus fez o homem com livre-arbítrio, com liberdade. Só que quando o homem pecou, Deus vai prover o meio de salvação para que o homem não fique eternamente perdido. Porque Deus quer, durante esse plano de salvação, dessas escolhas hoje que eu tenho, você tem, que nós o sirvamos de livre e espontânea vontade. Então hoje você decide, você quer o Senhor Jesus ou não? Então você que decide, você tem livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer ter um filho que ame o pai, que diz que ama o pai, ama a mãe, mas por interesse, por obrigação. Não, não. Um pai e uma mãe quer que o seu filho esteja com ele, que o ame, mas não por interesse, mas por livre e espontânea vontade. O filho poderia fazer 1000 coisas erradas para transtornar a vida do pai, mas por amor ao pai, por amor à mãe, ele não faz aquelas coisas que ele poderia fazer, mas pelo amor ao pai, pelo respeito, pela consideração. Porque um pai e uma mãe não pode ficar 24 horas vigiando o seu filho. Então ela vai acreditar que o filho está fazendo as coisas de acordo com a vontade dela, que é o melhor que ela deseja para ele. Agora, fazer só quando o pai está presente, ou por obrigação, ou por medo, não é legal. Ninguém gostaria de ter um filho assim, que só faz porque o pai está perto, por obrigação, por medo, por interesse. Não. Deus quer que nós o sirvamos de todo o nosso coração, com amor mesmo, de verdade. Sabendo que Ele tem o melhor para nós e que esse é o melhor caminho. Então, quando o homem pecou, vou tentar explicar de uma outra forma para você agora. Quando Deus fez o homem e o homem pecou, é como se Deus, você que entende um pouco de português aí, ó, é como se Deus abrisse um parênteses na história para resolver o problema do pecado, por meio da morte dos cordeiros, por meio da lei de Moisés, por meio da vida e morte de Jesus. Aí, lá no juízo do trono branco, fecha-se o parênteses. Então, o que acontece? Está resolvido o problema do pecado. E depois do parênteses, Deus vai continuar com o seu plano original que ele tinha com o homem antes de Adão e Eva pecar. O que vai acontecer depois? Haverá novos céus e nova terra. E todos os homens e mulheres, é claro, que vão continuar depois, são aqueles que verdadeiramente querem estar com o Senhor de livre e espontânea vontade. Aí haverá novos céus e nova terra, onde o homem estará com Deus de livre e espontânea vontade. Você consegue entender isso? Explicando de uma outra forma ainda. Olha aqui, imagina que você tem um colega chinês ou coreano e você fala para ele assim, ó, ele vem aqui no Brasil, não conhece nada, você fala para ele assim, meu amigo, hoje nós vamos comer uma feijoada e depois nós vamos conhecer a cidade. Aí ele fala para você assim, feijoada, o que é isso? O que é isso? Ele não entende, então você fala para ele assim, ó, vou repetir, você fala, hoje nós vamos comer uma feijoada. Aí você abre um parênteses e fala assim, ó, feijoada é uma comida típica mineira, que tem feijão, carne, que tem bacon e tal. E você explica para ele, tem bacon, tem isso, é apimentado e tem couve. Aí depois que você explica para ele, você entendeu? Ele fala, entendi. Aí você fecha o parênteses e fala para ele agora, ó, fecha o parênteses, põe uma vírgula e fala, depois nós vamos conhecer a cidade. Então, quando você fala para ele, ó, meu colega coreano, hoje nós vamos comer uma feijoada, e você abriu o parênteses, você está resolvendo um problema. Qual que é o problema? Ele não sabe o que é feijoada. Então você está resolvendo um problema dentro do parênteses. Depois você fecha o parênteses. Depois desse problema resolvido, você vai continuar com o que você queria fazer com ele, que é o quê? Passear e conhecer a cidade. Olha bem aqui, ó. Ó, o Carlos disse
para o seu amigo coreano que eles iam comer uma feijoada e depois iam conhecer a cidade. Como ele não sabe o que é feijoada, o que acontece? Olha aí, ó. O que vai acontecer? O Carlos vai abrir um parênteses. Vai falar para ele, ó, arroz, feijão preto, linguiça, pimenta e etc. Aí fecha. Tá vendo aqui, ó? Ele abre um parênteses para explicar, olha aqui, ó, para explicar para ele o que é a feijoada. Depois que ele entendeu, resolveu o problema, o problema está resolvido, o que acontece? Ele fecha o parênteses e continua, olha aqui, ó. E depois, ó, o Carlos disse para o seu amigo coreano que eles iam comer uma feijoada e depois iam conhecer a cidade. Mas como o rapaz não sabe o que é feijoada, ele vai ter que explicar. A feijoada é arroz, feijão preto, linguiça, pimenta. Aí depois ele continua. Depois ele vai continuar, né? Ele vai continuar com o que ele queria fazer, ó. Depois vão conhecer a cidade. O que Deus fez com a gente? Olha aí, ó. O que o Senhor fez, ó? Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim. Adão e Eva pecaram. O que Deus fez? Abriu um parênteses. Ó, Deus abriu um parênteses na história. Para que Deus abriu um parênteses na história? Para que Deus abriu um parênteses na história aqui? Ó, repetir, Adão e Eva pecaram. Deus abriu um parênteses. O que é o parênteses aqui? Deus vai resolver um problema. Qual o problema? O problema do pecado. Então Deus vai trazer o plano de salvação, que inclui morte de cordeiros, lei de Moisés, morte e ressurreição de Jesus, até o juízo do trono branco. Então vai resolver um problema. Aí depois, novos céus e nova terra, e Deus e o homem juntos para sempre. Isso está no Apocalipse. Então Adão e Eva pecaram, Deus abriu parênteses para resolver o problema do pecado por meio do plano de salvação, que inclui morte de cordeiros, lei de Moisés, morte e ressurreição de Jesus, vai até o juízo do trono branco. Depois o que acontece? O Senhor vai fechar o parênteses. Vai fechar o parênteses e dar sequência ao propósito que ele tinha com Adão e Eva e toda a humanidade, se eles não tivessem pecado. Haverá novos céus e nova terra, e o homem juntos para sempre com Deus. Consegue entender isso? Você conseguiu entender essa explicação? Então, tudo isso que Deus fez, mesmo incluindo a lei de Moisés, esse plano tudo é graça de Deus. Mas graça, propriamente dito, é a manifestação da pessoa do Senhor Jesus na sua plenitude. Isso é a graça de Deus. Tá ok? Continuando na nossa apostila aqui. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, o advento, a graça vem antes do advento de Jesus. De acordo com o ensinamento da palavra de Deus, a graça antecede o advento de Cristo. A graça é uma verdade reiterada pelos apóstolos e Paulo consolida o assunto de maneira clara e definida, afirmando categoricamente que a graça é estendida a todos os homens em sentido genérico e em todos os tempos, e antes e depois de Cristo, com essas palavras: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Antes mesmo da queda do homem, Deus já havia implantado a graça para a salvação do homem, providenciando o cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. A primeira revelação escrita da promessa de um Salvador encontra-se em Gênesis 3,15. A partir daí, a morte de cada cordeirinho apontava para o sacrifício expiatório de nosso amado Senhor Jesus, e os homens passaram a esperá-lo pela fé. Portanto, desde o início da humanidade, precisamente com o primeiro casal, teve começo a operação da graça. Os que morreram antes de Cristo foram salvos pela fé no Salvador que havia de vir.
Então, Deus, antes de criar o homem, já tinha preparado, né, um plano de salvação, porque Deus não foi pego de surpresa, né? E quando o homem pecou, o Senhor, em Gênesis 3,15, ele disse assim, no Gênesis 3,15, ele disse para a serpente, para o diabo, ele disse, no Gênesis, capítulo 3, no verso 15, o Senhor disse, olha lá, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá vendo Deus falando para o diabo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui ele está falando. O Senhor está fazendo uma promessa de que vai trazer alguém nascido de mulher, né, da semente da mulher, que vai ser ferido pelo diabo, mas ele vai pisar na cabeça do diabo. O que significa? O diabo feriu Jesus quando Jesus foi para a cruz carregar os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi ferido pelos nossos pecados, foi moído na cruz. Mas ele, ao ressuscitar, Jesus ressuscitou. Em Mateus 28, ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que significa? Ele pisa na cabeça do diabo. O que significa pisar na cabeça do diabo? Tira a autoridade. Cabeça significa autoridade. Jesus tira a autoridade do diabo. Porque quando Deus fez a terra e colocou Adão e Eva, Deus entregou a terra para o homem cuidar da terra. Então a terra está na mão do homem por um tempo. A gente sabe que tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, mas Deus permitiu que o homem ficasse com a terra durante um tempo. Só que quando Adão pecou, Adão falhou, é como se ele tivesse dado lugar para o diabo. E o diabo então se apossou da humanidade. Por isso que entrou o maligno nos corações dos homens, o pecado, a carnalidade. E lá no final da Bíblia, em 1 João, no capítulo 5, está escrito, o mundo inteiro jaz no maligno. Isso nunca foi da vontade de Deus, que o mundo estivesse debaixo do maligno. Mas o diabo se apossou, tomou do homem, usurpou a autoridade do homem. Quando na tentação em Lucas, no capítulo 4, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus é tentado pelo diabo, olha o que o diabo, né, o que Jesus falou, mas olha o que o diabo falou para Jesus. Olha lá, vamos lá para você ver o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos lá. A tentação de Jesus. Olha aí, ó. Lucas capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, é aqui que eu quero que você preste atenção agora. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Está vendo o que o diabo falou? Dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a quem quero. Olha, Deus não entregou para o diabo a terra. O diabo está dizendo que a terra foi entregue a ele. Foi o homem que entregou para o diabo a terra. Mas não foi Deus. Deus entregou a terra para o homem cuidar da terra, para o homem lavrar a terra. Olha para você ver o que o Senhor fala no Gênesis. No Gênesis,
o Senhor diz para Adão, assim, o Senhor diz para Adão no capítulo 2, né? Vamos ler aqui comigo, deixa eu achar aqui o verso, capítulo 2, olha aqui, capítulo 2, verso 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Tá vendo? Deus colocou o homem para lavrar e guardar, tomar conta. Se nós olharmos ainda no Salmos 115, Salmos 115, verso 16, que está escrito, olha aí, Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra para os homens. Deus deu a terra para o homem cuidar, lavrar, mas haverá um tempo em que o homem ia prestar conta para Deus. Então o que acontece? Que o homem vai prestar conta para Deus ainda. O que acontece? O diabo veio e usurpou e tomou o poder do homem, tomou a terra do homem, está deitando e rolando aí. Você entende? Então, se Deus deu a terra para o homem por um tempo, é o homem que tem que pegar essa autoridade de volta. Esse também é um outro motivo pelo qual o Senhor Deus se fez homem, porque só sendo homem para resgatar a humanidade perdida, sendo homem inocente. O homem é que vai pagar o pecado do homem. Já que foi o homem que pecou, é o homem que tem que pagar. Você entende? E como que é interessante, que é maravilhosa a palavra, né? Se o homem pecou contra Deus, quem tem que perdoar o homem é Deus. Então, Jesus é Deus. Por quê? Porque ele se fez carne para trazer o perdão para nós. Se você pecou contra o João, e o João disse que perdoou você, então, se você pecou contra o João, é o João que tem que perdoar você. É o João que tem que sofrer a consequência do erro seu, porque ele disse que perdoou. Vamos supor que você tem 50 reais, você emprestou 50 reais para uma pessoa. Aí a pessoa não tem o que pagar. Aí você fala, você está perdoado. Então, você que está tendo prejuízo de 50 reais, é você. Não é o seu filho, não é o João, o Zé, não, é você. Então, por isso que aí tem um mistério da Santíssima Trindade. Porque o homem pecou contra Deus. E quem foi punido foi Jesus. Então, é por isso que a Bíblia fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí João 1:13, João 1:14, João 1:13, João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então o próprio Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Aí tem o mistério da Trindade. Então Jesus, ele é Paulo escreve a Timóteo, o mediador entre Deus e os homens. Ele é homem que pecou e pagou o preço, e ele é Deus que recebeu o perdão, né, que perdoou, ele é Deus que perdoou e assumiu as consequências. Então, Jesus, ele é Deus, homem ao mesmo tempo. Ele é Deus que se fez homem. Então, ele é o mediador entre Deus e os homens, o único, Jesus Cristo. Então, meu querido, isso tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Você entende? O diabo usurpou o domínio da terra.
E agora, por meio de Jesus, por meio de um homem tira a autoridade e o poder do diabo. O homem Jesus tirou o poder do diabo. A terra é devolvida à autoridade que Deus deu para o homem e que o homem entregou para o diabo. Jesus pegou de volta como homem e está entregando para mim e para você. Então Jesus está dizendo assim agora, ó, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os doentes e serão curados. Você entende? Então, quando o homem pecou, ele entregou a autoridade na mão do diabo, entregou tudo na mão do diabo. O homem se tornou escravo do pecado, que é uma coisa diabólica. O homem se tornou escravo, servo do pecado. Aí entrou a morte física também. Por isso que a morte é o último inimigo a ser vencido. Jesus venceu também a morte e tornou-se Senhor dos mortos e dos vivos. Parece muita coisa, né, para a gente entender, mas eu quero que você entenda isso. Que o que Jesus fez por nós, nenhum homem tinha condição de fazer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém pode se auto-justificar. Mesmo aquele que faça boas obras. Não tem como. As boas obras não justificam o homem. Então a justificação foi feita pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pela lei de Moisés. A lei de Moisés serviu para nos conduzir até Jesus. A lei de Moisés serviu para nos de aio, de condutor, até que viesse Jesus, o Salvador. Tá ok? Então, gente, vou parar esse vídeo por aqui. Depois vamos fazer outros vídeos dando sequência no nosso estudo. Tá bom? Espero que você reveja esse vídeo. Né? Parece um pouco complexo, mas não é não. Presta bem atenção, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, falar que você vai entender esse plano maravilhoso de salvação, esse dom maravilhoso, esse presente de Deus para nós, que é a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo dando sequência. Deus te abençoe. Grande abraço.